Foi sim. Tá. Pessoal, vamos começar. O Matheus vai falar um pouco para vocês, mais uma vez, de estrutura do preço e tal. Vocês viram que a gente deu uma acelerada, né? Ah, Nessa questão aí de operação, mandando várias operações. Eu espero que vocês estejam pegando. Quem não estiver pegando, tira dúvida aqui com a gente, tá? Mais para frente a gente vai fazer copy trade dessas operações, porque nem todo mundo consegue pegar e tal, mas assim, de fato, a gente vai levar essas operações tanto para conta PAN agressiva, tanto para conta PAN mais conservadora. Esse é um produtaço, a gente tá assim com algumas ideias, tá? Já colocando em ação, já estamos colocando em prática, tá? Desde o dia 13. Então, quando a gente completar 15 dias, a gente vai falar isso de forma assim mais contundente. Outra coisa que a gente vai trazer para vocês, uma novidade, é que provavelmente na próxima semana nós estamos fazendo parceria com uma grande empresa, um grande fundo de investimento, e ele vai nos conceder a possibilidade de fazer essa parceria com eles e trazer para vocês, preste atenção, trazer para vocês uma oportunidade de vocês terem uma conta de US$ 5.000, ok? Então, cada um de vocês vão poder ter uma conta de US$ 5.000 ou R$ 25.000. Se você não está aqui na sala e você quer ter essa condição também, você precisa falar com a Luana ou comigo e sinalizar que você viu. Então, quando você vê a gravação, você tem uma semana, na verdade, até quarta-feira da semana que vem. Se você não sinalizar, eu não vou poder conceder isso para você, porque vai mostrar que você não está tendo interesse na aula. Então, se você não está em interesse com você, com o seu aprendizado, por que eu vou ter interesse com você, na verdade? Então, não faz sentido. Então, eu vou conceder essa condição. É, Vocês pagarão R$ 250, US$ 49, para ter direito a uma prova. Só que essa prova você teria que operar para passar na prova. Só que nós vamos fazer isso por você e vai te dar uma prova no teu nome lá com R$ 25.000. Ok? Então, resumindo, vocês, em vez de fazer a prova, você vai pagar pelo teste, nós vamos passar para vocês pelo teste e vocês vão ter uma banca de R$ 25.000. Deu para entender? Tem alguma dúvida? O que é que vocês acharam? Muito, thank you. Top! Essa banca vai ter umas regras, vai ter umas regras de. Fecha o microfone aí, pessoal. Fecha o microfone aí, Vitor. É... Muta ele aí, Simeone. Então, vai ter algumas regras de drawdown e tal, mas só com aqueles sinais ali vocês vão ter condições de fazer uma boa grana. E não precisa ficar só na conta de US$ 2.000, ou de US$ 5.000. Você pode progredir para a conta de US$ 10.000, 20.000, 50.000, US$ 100.000, US$ 200.000. Vocês podem comprar esse teste e aí você vindo trazendo para a gente, você não vai precisar passar nessa prova, porque nós vamos passar para vocês. Lógico que as contas maiores a gente vai ter que cobrar, só que naturalmente vai ser 50% do que a gente cobraria para uma pessoa aí. Exemplo, uma conta de US$ 200.000, o cara, quando ele traz para mim, eu cobro R$ 5.000 para provar para ele. Porra, é barato demais, né? Porque o cara paga R$ 5.000 e tem uma conta de 1 milhão para ele aprovar. Para ele operar e ganhar dinheiro. Pensa se ele faz 2%, 3%. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas que não têm um capital e querem ganhar dinheiro, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso no final da aula. Beleza? É, Então é isso. Eu espero que vocês façam um bom proveito, né? E que vocês sejam bem-sucedidos aí, porque vocês vão poder operar com esses sinais que a gente passa aí, cara. A assertividade tá surreal, tá? A assertividade, na verdade, a assertividade não tá tão grande, mas o resultado é muito grande, porque por conta do risco-retorno. No final eu vou falar sobre isso, e no final também eu vou falar sobre uma estratégia máquina muito forte que a gente tem com o Legacy, tá? Que a gente está tendo com o Legacy agora. Tá passando por uma nova atualização, mas antes da atualização sair, a gente já tem uma informação muito importante para passar para vocês. Fechou? Então é isso, vou deixar com o Matheus aí. No final eu volto para falar com vocês sobre isso aí. Tamo junto. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês?
Boa noite, campeão. Tudo bem? Bom, Tudo certo. vamos recapitular nossa última ou penúltima aula, que foi sobre estrutura de preço e algumas figuras gráficas, né? Vocês estão lembrados? Eu preciso saber, pessoal, porque se eu pular aqui, pode dificultar para vocês futuramente, tá? O silêncio diz que não. Bom, figuras de continuidade, a gente tem a bandeira de alta, né? Ela é uma figura que dá continuidade ao movimento anterior. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu possuo aqui claramente, tá, um movimento claro de compra, tá, um movimento de impulsão, é o direcional. E aqui a gente possui uma perna corretiva, né, que é uma perna de ruído. Olha só que interessante. Pega o canalzinho, tá? E o que que a gente tem aqui? Uma figura de continuidade de preço. Lembrando que aqui a gente está no time de 4 horas, o EURUSD. Tá? Como é que funciona? Esse tipo de figura aqui, pessoal, tende a romper, obviamente, a favor da tendência, ok? Normalmente, o movimento comprador ele é replicado o movimento anterior. Ou seja, ou vocês pegam a medição do movimento anterior e replicam, que vocês vão ter o alvo da operação, tá? Ou vocês utilizam a ferramenta de Fibonacci que foi mostrada para vocês, ok? Vocês traçam aqui, ó, da mínima até o topo do movimento, tá? Depois vocês elevam o primeiro alvo, que é o 38,2, para a região de topo, você vai ter o primeiro alvo. Se você pegar e levar os 50% para a região de topo, você vai ter o segundo alvo. Ou seja, o espelhamento deste range aqui tá 100% nessa região, ok? É uma probabilidade, essa figura ela tende a ser assertiva em 76 a 78%, tá? Qualquer time gráfico, tá bom? Isso é o que aconteceu no EURUSD há poucos dias aí no time de 4 horas. Todas que você apontou, funcionou, deu certo, cara. Absurdo. Inclusive, a gente até tomou umas decisões internas aqui. Você podia até mostrar aí, se você quiser, depois aí, a mensagem que você me mandou no WhatsApp. Como é que tava antes. É até bom pro pessoal. Procurar essa mensagem vai ser difícil. Não, pô. Eu vou. Você pode mostrar, procurar. Não, tá aqui já, vou mandar no chat aí pro pessoal ver como é que tava a figura. É bom pra eles visualizarem antes, bem antes, assim, do rompimento. Aí, achei. Manda aí agora aí, ó. Cadê? Vou salvar aqui. Então, turma, Pode qual o mostrar. nome dessa figura, tá? Bandeira de alta, ok? Ela tende a corrigir contra o movimento com tendência de romper a favor do movimento. É uma probabilidade, tá, de um movimento muito top de continuidade, mais uma vez, em qualquer time. Quero que vocês percebam o seguinte: o nosso método de operar, vocês começam a entender a reação do preço, ou seja, vocês operam consolidação, vocês operam tendência, vocês operam qualquer coisa. Tá? Olha só como os movimentos direcionais, eles são mais limpos do que os movimentos corretivos, né? Olha só, quando você identifica um movimento corretivo, que é um movimento de retração,
você começa a não fazer parte aqui, não clicar e não perder dinheiro aqui e ganhar dinheiro aqui, tá? Simplesmente porque você identificou a estrutura do preço, ok? Assim funciona também a bandeira de baixa. Acho uma bandeira de baixa aqui. Deixa eu ver onde é que pode ter dado uma bandeira de baixa. Diminuir o time. Tivemos uma bandeira de baixa hoje, tá? Qual a diferença dessa para de cá? Em relação ao time, ok? A mesma coisa, eu tenho claramente um movimento vendedor direcional, ok? No time menor, bem ruidoso, tá? Vocês pegam aqui o canal e vocês vão ter aí o rompimento e o pullback da figura gráfica e a direção do movimento. Por que esse movimento andou mais? Tá? Como eu já visualizei esse padrão várias vezes, esse tipo de padrão é um padrão de continuidade, mas ele também dá em região de topo, tá? Foi o que aconteceu aqui. Um exemplo. O preço ele anda bastante, chega na região de topo, aí o que que acontece? Ele começa a acumular e quando ele tende a retornar, o preço ele começa a realizar uma bandeirinha, tá? E aí o que que acontece? Ele rompe essa bandeira e ao invés de devolver simplesmente um movimento primário de baixa, ele tende A a tela devolver tá travada, Simeone. nada. É sim. Obrigado. Não é só uma mania. Vamos lá. Novo. Olha só. Um movimento grande de compra, tá? O que acontece aqui? Um movimento bem amplo de compra, tá? E quando o preço chega num ponto de exaustão, na hora dele fazer a reversão, ele realiza uma bandeirinha. Tá? Só que esse tipo de movimento aqui, ao invés de devolver simplesmente este movimento vendedor, ele devolve todo esse movimento comprador. Já vi bastante isso acontecer também, tá? Ou seja, identificar o padrão na estrutura em si, tá? Aí aqui eu mostrei para vocês um time de H4, simplesmente um movimento de compra, de continuidade, tá? Bandeira de alta. E vocês também conseguem visualizar isso. A bandeira de baixo, tá? Simplesmente. A bandeira de baixa, ela funciona da seguinte forma. O preço está descendo de forma fenomenal e ele começa a corrigir em forma de canal contra a tendência. Você vai pegar o canalzinho e vai traçar, tá? Com a probabilidade de rompimento na ponta do canal. Tá? E aí você tem o movimento vendedor claramente, ok? A favor do movimento. É uma das figuras que eu mais gosto, tá, pessoal? Mais top também. Vou voltar para o gráfico. Vamos lá. Se fosse entrar nessa figura aqui, rápido, a gente vai entrar em outras, como é que seria? Tá. Identificou a figura, pegou o canal paralelo, a figura rompeu, você vai entrar comprado. Você entra com uma compra no rompimento, o stop
próximo ao fundo, tá? Vamos ver o alvo da operação. Primeiro alvo, segundo alvo. Olha só o que eu tenho aqui. Uma operação com risco de retorno 3-1 no time de H4. Você arriscou $100, ganhou 300. Você arriscou $200, ganhou 600. Deu para compreender como é que funciona? Outra figura top é a deriva. Vocês lembram da deriva? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? A deriva funciona da seguinte forma. Deixa eu ver aqui no chat. Bom, eu tenho um movimento comprador muito forte, tá? A deriva, ela é o inverso da bandeira, tá? Ao invés de ser um canal contra o movimento, ele é a favor. Ou seja, ele vem para arregaçar. Olha como é que ele fica, ele faz isso. Pam, 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 canal estreito, pam. Aí você vem aqui com... Pega o canalzinho paralelo. Tá? Isso aqui não é figura de continuidade, é figura de reversão, tá? Quando o preço ele vem para romper esta mínima aqui, o preço tende a devolver todo o movimento, tá? Todo esse movimento. A gente tem isso no USD, ok? Foi alertado também há 2 dias atrás. Bom, como é que o preço tende a devolver o movimento? Eu já vi o movimento vir de vez, ok? E devolver todo o movimento comprador, todo o movimento contrário, tanto a deriva de baixa quanto a deriva de alta, de reversão, como eu já vi o preço voltar, realizar pullback, né? O voltar e testar um topo e vir devagar, 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 que é o que eu acho que vai acontecer aqui no EURUSD. A gente pode até visualizar aqui, ó. Olha só. Eu tenho um movimento de compra muito forte desde o dia 10. E aí, o que acontece aqui? Eu tenho uma deriva, tá? Isso aqui foi uma tentativa de rompimento. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que o preço ele não fecha fora da deriva, ele fecha abaixo, tá? Isso dá respaldo para a gente. Aí o que acontece, pessoal? O preço ele rompe, né? Ele rompe, volta, faz o pullback e vem. Ou seja, quando você tem uma noção de movimento numa estrutura de 4 horas, pessoal, só você diminuir o time, 30 minutos, cai para 1 hora, busca um gatilho no time menor, 15 minutos, e você realiza uma top operação e consegue até levar no time maior. Tá? Como a gente está vendido aqui, né? Para sair aqui embaixo. Essa é uma das figuras que eu curto bastante também, figura de reversão, é a deriva. Qual o alvo desse movimento? Aqui, ó. Embaixo. Ele devolve todo esse movimento aqui. Essa bagatela de 3.400 pontos. Contra, tá? É o preço voltando a esse ponto, ok? A gente tá acontecendo algo semelhante no SDCHF. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, interessante. Então, tá H4. SDCHF. Tá melhor aqui, olha só. Movimento claramente vendedor, olha, bem direcional. Chegou numa região de mínima,
tá? E o preço ele começou a fazer uma deriva, um padrão de reversão, ok? Para onde o preço rompeu? Pessoal, é o seguinte, padrão dá errado? Dá. Se ele romper aqui para a mínima, desconfigura tudo, tá? Esquece padrão, não tem padrão nenhum. A gente não caça padrão, de forma natural ele surge, ele começa a fazer a movimentação, quando vai para romper a gente identifica. Qual seria a entrada aqui nesse padrão gráfico aqui? Uma compra, tá? Compra aqui, stop aqui e alvo aqui em cima. É uma operação com risco de retorno de quase 7-1. E essa figura ela é muito assertiva. Tá? Figura de reversão. E a gente está nela também, tá? Essa operação aí. Ou seja, deriva de reversão de um movimento baixista no USD-CHF e uma deriva de um movimento altista no USD, no EURUSD, tá? Figuras de reversão. Fala de figuras de continuidade e figuras de reversão. Qual outra figura que costuma surgir, mas que ela demora também, tá? De surgir, é ombro, cabeça, ombro. Vocês lembram dessa figura? Como é que funciona ela? Da seguinte forma. Tá bom. Não adianta passar 30 figuras aqui, porque não aparecem essas 30, tá? Tem que comprar só nada ali, né? Compramos ali. Faz seu jeito, né? Ombro, cabeça, Grande ombro. Tá? O preço faz um topo, ok? Faz um topo maior do que o topo anterior. Ele não consegue realizar a renovação de topo, tá? Ou seja, não faz pullback. Ele fecha, ou seja, dá uma quebra de estrutura. E aí o que que acontece? O preço vai e volta. Testa novamente o topo aqui atrás, ó. Ele testa o topo e você tem praticamente um ombro, cabeça, ombro. Como é que funciona esse tipo de operação? Você simplesmente espera o rompimento da região, ou você espera o rompimento da região, o preço romper, voltar para realizar o pullback e descer vendido, ou você realmente pode vender aqui, aceitar o stop. Tá? Se tiver no time menor, você pode realizar um filtro. E o alvo dessa operação é simplesmente o range do topo para o meio, tá? E aqui seria o alvo dessa operação. Tanto ombro, cabeça, ombro no movimento de baixo, quanto o movimento altista, né? Tem um bom tempo que não aparece esse movimento, tá? Ele rompe aqui, ó, o ombro, o pescoço e o outro ombro. Este range aqui do topo, ó, da cabeça do ombro, cabeça a ombro, ele é replicado para cima e você tem o alvo dessa figura. É uma figura bem assertiva também. Costuma romper, voltar, realizar o pullback em qualquer time gráfico e dá alvo, tá? E dá alvo. Ombro, cabeça, ombro, pam, 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 pam. Nome de outra figura gráfica aí, alguém? Essas são as que a gente mais utiliza. Tem uma figura gráfica também bem complexa, que ela costuma dar uma quebrada na galera aí, que não identifica, que é o tal do diamante, né? O tal do diamante. Como é que funciona o diamante? O preço, ele vem em um movimento de compra e ele começa a consolidar. Ele começa a largar aqui, ó, como se fosse um Big Fone e fica aqui, pam, 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 não rompe topo e nem fundo, né? Ele fica ali só realizando falso rompimento, pam, 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 finge que vai dar continuidade ao movimento e ele costuma devolver todo o movimento contrário, tá? Ou seja, olha só, tanto um diamante vendedor quanto um diamante comprador. Se a gente tiver um diamante com movimento, uma memória vendedora, ele devolve todo na memória compradora, tá? Aqui é padrão de consolidação, tá? Quando você vê o preço aqui, você pode traçar e esperar o rompimento. Alguma dúvida nos padrões, pessoal?
Ou já estão craques? Pode escrever no chat aí se quiser conversar. Aqui, turma, que legal. Antes desse movimento vendedor, a gente teve uma bandeira, tá? No CAD CHF. Ok? Qual a memória vendedora desse preço? Olha aqui a memória vendedora. Clara, né? Um movimento impulsivo e a gente tem um movimento replicado para baixo. Por que rompeu e foi embora? Aí você tem que analisar toda a estrutura, tá? Olha aqui a estrutura. Eu tenho um topo, eu tenho fundo, o preço vem, né, no fractal maior. Vocês vão começar a identificar isso se vocês treinarem, né? O preço volta nos 50% do preço. O que ele tende a fazer agora? Romper fundo. Teoria de Dow, né? Aí o que você tem aqui? Se eu tenho uma figura gráfica que me diz que vai dar continuidade ao movimento de venda e a estrutura no time de 2 horas me diz que eu tenho praticamente um pivô de baixa, o que ele tem aqui? Com certeza é um rompimento, né? O que acontece? Ele rompeu. Por que ele parou aqui? Vamos usar esse movimento para a gente ver se parou no primeiro alvo de Fibo? Vamos lá. Eu vou pegar aqui a ferramenta de Fibo, vou traçar no topo, traço na mínima, aqui, ó, nessa mínima aqui. Deixa eu aqui limpar para ficar melhor. Topo, mínima, Fibo para dentro, máxima, mínima, olha só, preço na região de 50, ótimo, maravilha. Então eu trago aqui, ó, 61,8. E aí o que que acontece? O preço não chega milimetricamente, isso acontece bastante, principalmente com regiões de fibra, primeiro alvo, tá? E você tem o primeiro alvo da operação, tá? E aqui embaixo ela deixa para você uma figura de reversão. E aí o preço ele vai tender a voltar aqui, ó, nesse ponto, ou ele vem para cá, ou fica consolidado aqui, depois de entregar esse movimento de compra, tá? Ou seja, toda a estrutura de preço que a gente passou para vocês, no time menor, M15, M30, H1, qualquer time, tá, pessoal? É só vocês identificar aqui a onda de impulsão, ó. Isso aqui é venda, tá? Isso aqui é movimento de correção. Ó como é indefinido, ó, tá? Depois a gente tem um rompimento do range, tá? Da mínima, do fundo do preço. Show de bola. Isso aqui é um swingão. O pessoal não tem dúvida, não? Deixa eu ver aqui o SDJPY. O SDJPY a gente teve também, ó, que legal. As operações aí, vocês dão uma olhada. Bandeira de continuidade, tá? Eu tenho aqui um movimento claro de compra, um movimento de retração, compra e alvo, tá? Essa segunda compra já foi num time menor e alvo também, tá? O SDJPY, time de 4 horas, ok? E o mais importante de tudo, a favor da linha de tendência, né, turma? Que foi passado para vocês, né? Olha só. O preço não rompeu ela, depois que rompe, ó. Depois que rompe, que ele começa a tomar o rumo dele. E aí ele volta, faz pullback aqui. E ele vai ficar preso dentro desse range agora. Esse range, 50%. Já respeitou. Esse aqui é o range de trabalho agora do STJPY. Aliás, o STJPY ele tende a romper aqui.
Ele pode romper aqui e voltar a testar topo. Tá? Bom, estrutura, figura gráfica. Passei as principais figuras gráficas. Figura de reversão, figura de continuidade, ombro, cabeça, ombro, deriva e bandeira de continuidade, tá? Tudo isso, todas essas figuras gráficas, pessoal, elas não servem de nada, tá? O que eu estou passando para vocês? Porque junto com a leitura, elas funcionam, tá? Não é em qualquer lugar. Tem que ter um movimento, uma estrutura, por isso tem que estar mostrando isso para a gente, ok? Então, a sacada do negócio é aprender a movimentação, a teoria de Dow, que foi passada, o que é um topo, o que é um fundo, uma retração. Rompeu o topo, opa, continuidade de tendência, está acima da linha de tendência, espera romper, olha quando rompe, o que acontece? Ele busca outra, rompeu a primária, poxa, e agora? Você entendeu? Você tem um range, topo, fundo, 50%, preço busca. Se romper esse range aqui, ele vem buscar topo de novo. É assim, são probabilidade de preço, tá? Olha o que acontece aqui antes. Eu tenho um movimento direcional de compra, no STJPY, no time de 4 horas, e aí o preço, ele realiza um topo, ok? Depois que ele realiza um topo, ele volta, realiza uma retração deste movimento aqui, direcional. Qual o sentido do preço agora? Romper topo, né? O que acontece? Ele tenta romper o topo lá, não rompe, volta, faz, busca a linha de tendência e realiza um fundo ascendente. E agora vai de vez. Aí o que acontece? Ele rompe. Depois que ele rompe, ele vai embora. Agora vamos pegar esse range aqui, ó, ou esse, ou a gente pega esse range, ou a gente pega todo o range de compra. Olha só como o trade ele é matemático, né? Ainda faltou isso para trabalhar. Tá travando aí, turma? Compreenderam aí? Deixa eu pegar a inflexão do último pivô. Esse vai só do último pivô. É, foi do último pivô mesmo. Top. Valeu, Lu, obrigado. Nenhuma dúvida em relação à estrutura de preço? A hora de perguntar agora. Pessoal, a diferença de uma mentoria para um curso é essa aí. Vocês têm que perguntar. Pode tirar dúvida, esclarecer. Só mostra que vocês estão craque mesmo. Claro que não, né? Tem que aproveitar. A mentoria é isso. É tirar Deixa eu dúvida, é te dizer. sanar, é melhorar. Pode falar. Aqui o teu rompimento, no caso, nesse USTJPY, tu disse que ele Ó, vai devolver talvez até lá o topo do movimento na subida, vai ser sim, depois que ele romper sim. aquele outro topo à esquerda, é que tu considera o rompimento total para ele poder subir? Direita, esquerda, à esquerda. Bem aqui atrás, no lado esquerdo, no Olha, cantinho. Tem dois topinhos olha, na bandeira anterior, antes dele ter tá feito o falando desse movimento. topo aqui? Qual? Aqui? Que tal tu apontar? Esse aí, é. Vai ser quando ele romper esse daí Peraí que eu vou no marcar. água 4? Tá falando desse ou É, desse aqui? o da esquerda. Esse. Esse daqui na primeira bandeira à esquerda, essa primeira bandeira que tu desenhou aí, para poder dar o primeiro movimento de alta, depois ele devolveu na baixa e agora ele está em 50%, mais ou menos. Aqui ele está aqui nessa região de ruído da bandeira. O rompimento a gente considera depois do último topo aqui dessa bandeira anterior, à esquerda. Tá dando para entender? Topo da bandeira. Topo da bandeira. Tá. Eu acho que entendi. É esse topo aqui que tá marcadinho? É, onde está essa bolinha Olha aqui, no só. meio É dela, aí esse onde aqui? está esse tracejado. Cadê?
Tô tentando te enxergar. Pronto. Aí no último topo é que tu considera depois disso o rompimento para poder confirmar que ele vai buscar o preço Claro, lá em cima, né? claro. Entendi. Isso. Por quê? Porque assim, ó, na A questão de gente estrutura de preço, eu acho que a gente não tem tanta dúvida. A dúvida realmente considera isso. é o Aqui é um gatilho de fundo, confirmação. olha só, fundo. É o gatilho de confirmação, porque ele realiza topo e fundo descendente. Um exemplo, Uhum, ó. Eu tenho esse range aqui, tá? Tá vendo aqui? uhum, Eu vou ter esse range aqui. Eu tenho a máxima, tenho uma mínima, eu tenho o topo, tenho um fundo. Aí o que acontece? O preço rompe isso, tá? Ele rompe, pum. Ele rompe esse range aqui. Aí o que acontece? Ele tende a replicar esse range 100% para cima, ok? Olha só, vem certinho, não vem? uhum. Dentro desse range, ele tende a trabalhar 50%. Que é que não trabalha, ele trabalha nas zonas de fibra, mas o preço é assim, ok? Mas olha que interessante. Antes dele ir lá no alvo do espelhamento desse movimento aqui, ele realiza uma estrutura, um topo menor, tá? Um fundo ascendente e depois rompe. Ou seja, este topo aqui, ele é referência. Você vê que quando ele rompe aqui, ó, ele volta aonde? Na região de topo. O que pode acontecer aqui? Pode ser um pullback? Pode ser um pullback. Entendeu? Ou ele pode realizar um fundo ascendente e buscar topo. Entendeu? Captou. Sempre de olho nos topos e fundos. Uhum, Tá legal? Áudio USD. entendeu? Entendeu mesmo? Sim. Áudio USD. Vamos lá. Que pode ser um topo duplo, tá? Isso aqui, ó. Romper aqui, tem alvo lá embaixo. Time de H4. Para vocês verem o seguinte, que o preço ele é matemático, tá? Só que tem a margem de erro, né? Se não houvesse margem de erro, as figuras eram 100% assertivas, não é verdade? O que acontece aqui, ó? Eu tenho um movimento vendedor no AUD USD e o preço começa a corrigir. Aí o que acontece? Bandeira de continuidade, o preço rompe a bandeira, volta para realizar um pullback, só que ele volta para realizar um pullback bem profundo. Ele vem testar topo, ou seja, aqui já desconfigura a nossa figura de continuidade, tá? Que dá simplesmente um movimento normal. Aí o que acontece? Ele testa topo, não rompe topo, como ele não rompe topo, ele vem o quê? Ele vem para tentar romper mínima, que é o que acontece, ó, ele rompe mínima, tá? Olha só, o que a gente tem aqui? Ok? Depois que ele testa a mínima, isso aqui é uma quebra de estrutura, mostrei para vocês também, realiza um fundo mais alto, depois ele vem, realiza um falso rompimento e volta tudo. Se você tiver com a linha de tendência traçada, você pega o rompimento, tá? Como stop e alvo, sempre no topo anterior, um risco retorno aí de 5 para 1. Por isso que é legal da estrutura, pessoal, que você vai ali realmente seguindo o preço, tá?
Simeone, Compreendeste? ainda agora Pode tu falar. falou numa figura gráfica, tipo, espera o fechamento, que eu até anotei aqui, espera o fechamento acima da linha de tendência para confirmar. Eu esqueci agora a figura, bandeira de baixo, bandeira de alta, aqui, bandeira de baixo. Fecha o preço, fecha abaixo do canal da deriva, que eu estava explicando. A gente sempre tem que esperar essa vela fechar mais acima do canal para poder ter a confirmação de entrar seguro. A questão é o seguinte: é, o bom de esperar fechar é o seguinte, é a confirmação do preço, tá? Porque se você entrar aqui, ó, o preço ele pode voltar, te assustar no calor testando o topo do canal e depois entregar o movimento, como acontece várias vezes, que poderia ser isso aqui. Por exemplo, você entrou aqui nesta ponta, aí. Controlador, famoso. Tu entrou nesta ponta aqui, ó, tá? Vendido. Só que o preço, ele voltou para realizar um pullback, testou o topo, ó, te assustou, tá? Se você deixou um stop curto aqui, você foi stopado e depois ele veio. Você entendeu? Uhum. Ou seja, acontece isso. Se você espera romper, o preço ele rompe, normalmente as velas de rompimento de bandeira, tanto de continuidade quanto de reversão, elas não são velas pequenas, elas rompem com força. Tá? Vai uma velona. Ou seja, se você realizar uma venda, você vai assumir um risco maior. Ou seja, já não é legal, porque o legal é você realizar uma venda barata ou uma compra barata. É muito melhor você realizar uma venda aqui, do que uma venda aqui. Concorda? Porque aí o preço ele volta para realizar o pullback e aí seria uma ótima oportunidade de você realizar uma venda. Entendeu? Com stop, obviamente, atrás dos topos anteriores. E aí você teria. Então, depois que ele faz o topo duplo, ou ele faz um topo, né? Esse seria o No ideal caso, para entrar. no caso da figura gráfica, seria o teste, o pullback. Ele volta aqui, seria aqui. Isso aqui que aconteceu foi quebra de padrão, desconfigurou o padrão. E mesmo assim você continuou no trade, porque te deu lucro. Tá? Ele poderia romper para cima? Poderia. Ok? Mas normalmente, quando o preço ele volta para fazer o pullback, ele vem aqui certinho no pullback e vai embora. Entendeu? Então espera o pullback. Ok? Que é a volta, que é o teste. O preço ele vai, rompe, e aí ele volta, testa e vai embora, que não aconteceu aqui, que é normal, uma probabilidade. Ele quebrou o padrão aqui. Uma vez que ele quebra o padrão, voltando para dentro do range, não tem mais padrão gráfico, ok? Tem simplesmente um canal, mas não é um padrão de continuidade. Entendeu? Entendi. Manda outra aí, você é retada. Não, é porque assim, o mais importante não é só as figuras. É porque não adianta ver desenho depois que ele se formou, tu não tem como entrar no trade. Tu Ah, tem que com saber certeza, é o gatilho para entrar no trader. É o mais importante. com certeza. Por isso que Euro, SD. Aqui, ó. Eu ainda vou passar e repassar a aula de Eu Fibonacci até eu aprender. deixei marcado já H4, ó, deriva de 18, ó, figura de reversão, rompendo o mínimo, início do movimento, tende a ser vendedor. A gente está vendido aqui, tá? Eu, como já conheço o padrão gráfico, não vendi no rompimento e nem no pullback. Seria uma ótima também. A gente abriu uma venda aqui, nesta ponta aqui, no topo mesmo. Aceitou o stop ali. E a gente está prosseguindo com a operação até esse ponto aqui. Tá? Sempre deixo marcado quando acontece, a gente tende aí a pegar essa oportunidade. Show de bola essa figura. Estava onde? No USD? USD. Sim,
Voltando sobre o lance da figura, é a estrutura de preço. É o que eu disse, não caçar ela surge naturalmente, é bem natural, é bem sutil. Vamos lá? Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é um movimento de venda, tá? Não é isso? Claro? Uhum. Vendedor? Beleza. Foi diminuir o time aqui, aumentar o time para diário, vocês vão ver que aqui são 2, 3 candles de venda, enfim. Quando eu tenho um movimento direcional de venda, eu tenho um movimento corretivo, ok? Aqui não poderia ser uma bandeira de continuidade? Poderia. Se rompesse ela. Rompeu? Não. O que aconteceu? A figura deu errado. Quando ela rompe para cima, desconfigura, obviamente, a figura gráfica e você está dentro de uma grande consolidação. Tá? Dentro de uma grande consolidação. Eu tenho topo e tenho mínima do range inteiro. Essa aqui é a sua consolidação. Compreendeu que tudo é probabilidade? Sim, né? Mas quanto mais a gente acertar, melhor pra gente. Uma errada e a gente também tem que aceitar o stop, né? Ó, vamos lá. Se você for ver nos grupos aí nos últimos dias, né, desde a semana sexta ou quinta-feira, a gente tem mandado nas operações. O mínimo de risco retorno a gente via 2,5, 3, tá? Uma só que foi 1 para 2, mas o que a gente está tentando ensinar para vocês? É aprender a perder, aprender a tomar loss. Porque o loss é a trava do seu capital, ok? Você perde aqui, você perde 1%, mas quando você... Isso compensa. A gente mandou uma aula de gerenciamento lá também, que na probabilidade, no longo prazo, se sustenta. Porque se eu possuo um risco-retorno acima de 1 para 2, 3 para 1, 4 para 1, isso me dá margem de erro. Ou seja, eu posso errar 1, 2, 3, 4, 5. E se eu acertar 1, 2, 3, eu consigo reverter o loss e sair no positivo. Agora imagine essas operações sendo filtradas. Você já possui um risco-retorno legal. Porque é o seguinte, se você focar muito, 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 muito em acertar, você tem que analisar o preço. Mas se você focar muito em acertar, e aí você começa a pegar operações 1 para 1, que é o risco-retorno 1 para 1, você obrigatoriamente vai ter necessidade de ter uma assertividade acima de 90%. Por quê? Porque se você realizar 5 operações e errar 5, você está no zero. Entendeu? Ai, ai. Compreendeu? Entendi. Falta um pouco mais de paz. Tudo é probabilidade, tudo é matemática nesse negócio, tá? Então, em relação à estrutura, é isso, pessoal. Temos aí aulas gravadas bem detalhadas em relação à teoria de Dow. Assim, vocês não encontram dessa forma simplificada, não, tá? Em relação à estrutura de preço. Foquem bastante nisso, realizem backtest. Lembrem-se que o conteúdo está acessível, está aí em vocês. Vocês só precisam pegar mesmo e realizar backtest, marcar topo fundo, para poder se acostumar com a noção de estrutura de preço. Ok? Fabiano quer dizer mais alguma coisa? E aí, mano? Acho que você falou tudo, né? Vamos lá, quero dar só uma contribuição aí, falando
é a respeito de sentimento de mercado, que a galera, quando tiver dúvida em relação a isso, subir, descer e etc., isso aí ajuda muito. Entra no Google aí, Inone, você mesmo compartilha aí. Não tá Tá aparecendo pra vocês aí? compartilhando ainda não. Acho que você abre uma aba aí do lado do TradeView aí, eu acho que aparece. Foi? Ainda não, mano. Descompartilha e compartilha de novo. Agora sim no Google, tá aparecendo no Google. Pronto. Pesquisa aí Qual é o site? sentimento de mercado. Sentimento do mercado. Aí você Qual é o abaixa site? aí e procura. Olha lá, passou, MyFactsBook. Abaixa aí. Aí mesmo. Abaixa. Abaixa. Achei aqui. Aí. Análise do sentimento no mercado de forex. Esse aqui? MyFactsBook aí, ó. MyFXBook. É isso aí. Olha só, pessoal. Coloca em cima do nomezinho ali, do USD. No gráfico, né, no caso. Bota só o mouse em cima lá. Desce. Tá em cima, que tá lento mesmo o negócio. Hein? Não é? Bota o mouse em cima dessa barrinha aí, ó, vermelha, verde. Não apareceu aqui ainda não, as informações. Turma, isso aqui é o sentimento de mercado, tá? Podem ajudar vocês aí na tomada de decisão. Pronto. Agora vai. Olha lá. Pra gente não apareceu ainda não. Pra gente não A apareceu gente ainda não, mano. tem 66%. Tá lento mesmo, hein? Que negócio aqui. Calma aí que eu vou resolver isso agora. Pronto. Estão vendo aí, turma, agora? Tá vendo a tela aí? Eduardo, Leonardo, tem alguém aí? Assim, Olha aqui, ó. EURUSD. Tá vendo aí? Short. Short quer dizer venda e long quer dizer compra. Então, shortando, tem 66% das pessoas que estão shortando e 33% comprando, tá? Esse número chegou aqui a 95%. Então, quando você vê ali acima de 90%, você vai no gráfico e você vai ver assim um mercado assim já em um período assim de exaustão muito grande. Esse é um momento bom para começar a pensar como os 86% no caso do GBP CHF, 86% aqui no caso do AUD CHF, 92% no caso do CAD CHF. Então, só no CAD CHF, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Não, ele tá aqui, ó. Só no CAD CHF, por exemplo, esse aqui foi o par que eu estopei aqui, ó. Se não tivesse estopado, estopei aqui mais ou menos. Se não tivesse estopado, teria levado a banca toda. Então, na hora da decisão que você traça o seu destino. Só que a gente já estava começando a fazer as análises de prazo maior dentro do mercado, como a gente está mandando lá no grupo. E aí foi dada uma venda, cara, com a informação de que o mercado ia derreter. E foi o que realmente aconteceu. Então, agora o sentimento do mercado, ele tá de quantos por cento? 92% de compra. Porque, de fato, o mercado, ele tende a corrigir boa parte
desse movimento. Se a gente levar em consideração aí, traçar uma FIBO aqui, ele vai buscar aí pelo menos 50% desse movimento, que é aqui, mais ou menos. Ou até na 618, eu acredito que ele vá aqui, tranquilamente. Na verdade, eu acredito que ele vá até esse range aqui, tá? Então, ele vai voltar a fazer o movimento todo. Então, muita gente apostando na compra, já rompeu aí, sem muita dificuldade, o topo anterior e tá subindo. Então, é provável que ele suba. Então, quando você vê um mercado assim, você não vai fazer venda, ou melhor, você não vai ligar o seu robô ali, uma venda, né? Você vai dar prioridade à compra. O SDCHF, por exemplo, ó, tá long, 84%, as pessoas estão apostando na compra, e a gente também está comprado aqui, né, no SDCHF, né, é um trade aí longo, e a gente busca aí surfar esse movimento todo, ó. Imagina isso aqui, ó. A gente está falando aqui de quantos pontos? A gente está falando aqui de 3.000 pontos. Aqui você entrar com $10 e você surfar esses 3.000 pontos, você faz $300, tá? Então, esse é o nível de operação que vocês vão estar recebendo e que nós vamos ensinar vocês também a pegar esse tipo de operação. Por quê? Você coloca o stop aqui, ó, tem o seu limite de perda e o alvo. Olha só o risco-retorno. Você está destinado aqui a perder 20 para poder ganhar $99, tá? Então, assim, isso com a porcentagem que a gente entrou, tá? Que a gente está finalizando o teste aqui, a gente está entrando com 1%, tá? Hoje já chegou a dar mais de 2%. Já chegou dias de a gente bater aqui 4,8% em um dia só. Então a gente vai estar atualizando, né, como eu falei, todos os nossos produtos com esse serviço também. Beleza? Então, voltando lá para a galera que tem o robô, você pode vir aqui, ó, e dar uma avaliada antes de você escolher o ativo. Poxa, eu vou escolher o ativo. Beleza. Eu vou ligar no Euro JPY. Ver como é que tá o Euro JPY. Eu tô vendo que o sentimento do mercado tá ali acima de 75%. Deixa eu ver como é que ele tá. Então, quando eu chego aqui no Euro JPY, eu vejo que realmente a probabilidade de venda dele tá muito forte, tá? A gente tá até falando, não foi, Matheus, hoje de manhã, que ele tinha feito esse rompimento aqui. Ah, não, foi no Euro GBP. Foi no Euro GBP. Então, turma, é uma sacada muito boa, tá? É uma sacada muito boa, foi algo que a gente teve aqui internamente, e assim, absurdo como isso aqui bate. A gente está até fazendo uma atualização no robô para ele poder fazer entrada nesses momentos extremos e fazer a confluência com os dados que estão aqui. Então, assim, você vai deixar o robô ligado em vários ativos e ele vai acionar. E aí ele vai entrar ali em 1, 2 ativos, 3 ativos, 4 ativos, 5 ativos, quanto você autorizar. Mas ele só vai entrar, em vez dele entrar comprado, por exemplo, no USD, ele entraria vendido. Em vez dele entrar comprado no USD e você ficar pelo caminho, porque aqui o mercado pode derreter aqui ele só vai fazer venda. Entende? Então, isso aí é uma sacada aí para vocês, tá? Tanto que querem usar o robô ou vocês querem tomar uma decisão para fazer uma operação, isso aí é uma confluência muito grande. Fechou? Cara, isso aqui é uma cereja do bolo, isso aqui é muito top, tá? Isso aqui tem um valor muito grande. Beleza, turma? Dúvidas? Aula muito boa de hoje. Sinceramente, as aulas têm sido assim, cada dia melhor, já tá perto do fim. Mas a gente tem um longo caminho aí pela frente, né, de parceria, de acompanhamento, para que vocês saiam sempre lucrativos, beleza? Mais alguma dúvida aí, turma?